Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, sintomas que paralisa a vida. Estamos aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, e eu convido você a ler comigo do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Amados do Senhor, nós estamos aqui diante de uma história fascinante, porque nós temos neste panorama histórico e bíblico algumas informações que a gente precisa se atentar para ela. Primeiro, a gente percebe que Jesus chega ali em Betesda, ou no tanque de Betesda, que em aramaico significa Casa da Misericórdia. E nesta história nós temos algumas informações que já nos faz entender um pouco do que era e como estava aquele local. Primeiro, a informação, ela é uma informação cultural, porque Jesus chega ali em Betesda numa época, num momento de festividade. Os templos de Israel estavam lotados de pessoas, festejando, levando seus animais para sacrificar pelos seus pecados. Então, aparentemente, era um momento bom, era um momento de alegria, de danças e festas. Mas Jesus sai desse ambiente festivo e vai para um local que aparentemente não havia nenhuma razão nem motivo de alegria, que era Betesda, o que nós já falamos, Casa de Misericórdia. Então, no contexto cultural, você vai perceber que Jesus chega no momento de festa. Dentro das informações ou um contexto geográfico, você vai perceber, conforme a palavra nos mostrou aqui, que Jesus chega aqui no versículo 2, identificando onde era o tanque, era perto da Porta das Ovelhas. Uma das entradas para se chegar naquele local era chamada de Porta das Ovelhas. Então, geograficamente, nós sabemos aonde esse homem estava, aonde ficava o tanque. Quando nós olhamos agora para uma outra informação que é importante, que eram as condições humanas de Betesda. E ela nos identifica que havia um amontoado de pessoas e cada uma com um problema pior do que a outra. Quando a gente começa a ler a relação das dificuldades e dos problemas, a gente começa a perceber que vai dizendo, olha, um grande número de doentes e inválidos, de cegos, de mancos, de paralíticos. Perceba a condição humana, a condição social, como aquelas pessoas estavam ali e todas ansiosas por uma cura, por uma resposta da sua doença, em busca de sair dali. Então, essa história, ela é interessante porque ela vai se desenrolar, se desenvolver através da vida de um deficiente físico. Diante de tantos que estavam naquele ambiente, apenas um parece chamar a atenção de Jesus. E este deficiente físico, no qual a Bíblia não nos dá muita informação dele, não sabemos nome, não sabemos quando ele começou a sua deficiência, quem o colocou ali, quem eram seus familiares, não temos essas informações. No entanto, a Bíblia ela vai nos revelar alguns sintomas que esse homem tinha além da deficiência física, e esses sintomas paralisou a vida deste homem por 38 anos, conforme lemos no versículo 5.
38 anos, quase 40 anos ali, queridos. Você consegue imaginar o que seja isso? E é exatamente por isso que eu gostaria que você me acompanhasse durante esta semana para ver e saber quais são os sintomas que paralisou a vida daquele homem por tanto tempo. Vamos orar. Pai querido, Senhor Jesus, nos ajude a identificar, a entender quais são os sintomas que paralisou a vida deste homem por tantos anos. Além da sua deficiência física, o que mais paralisou a vida desse homem para que ele pudesse estar naquele estado tão deplorável? Nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Amados do Senhor, se estas mensagens têm falado ao seu coração, eu peço a sua compreensão, que você curta, que você comente, que você compartilhe. E se não for inscrito, me ajude no canal se inscrevendo. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.